Olá pessoal, meu nome é Maria Clara, eu sou tesoureiro do CA e eu estou no 5º período de medicina lá na Faculdade de Atenas e eu vim trazer para vocês algumas coisas que foram dadas no meu primeiro ciclo em relação à interação comunitária, principalmente na parte semiológica. É claro que eu vou trazer alguns resumos, coisas mais superficiais, porque senão os vídeos vão ficar muito grandes também. E seria interessante vocês terem ao lado aí o Porto, que é a nossa bibliografia básica, para vocês irem dando uma aprofundada e aprendendo a fundo mesmo essa matéria, certinho? Então, a primeira coisa que eu vi nesse 5º período foi a anamnese, que não é novidade para ninguém, porque desde o primeiro período da faculdade a gente vê a anamnese, mas que ela é indispensável para o exercício da medicina. A anamnese não é nada mais do que o registro de uma entrevista do médico com o paciente. Então, a gente vai fazer uma entrevista com o paciente e vai anotar do nosso jeito, num papel. E a anamnese, ela é padrão ouro na prática médica, porque ela é indispensável tanto para o nosso diagnóstico quanto para a relação médico-paciente. Então, uma anamnese bem feita, a gente já fala que é meio caminho andado, porque vai auxiliar muito na conduta, certo? Então, vamos começar. A anamnese, a primeira coisa que a gente vai fazer nela vai ser a identificação. Então, a gente tem que identificar aquele paciente. Existem 1000 Marias no mundo, então a gente precisa saber o nome completo daquele paciente, a data de nascimento, onde que ele mora, onde que ele trabalha, a cor, a etnia, o estado civil, entre várias outras coisas, correto? Então, a gente vai fazer um apanhado geral de quem é aquela pessoa. Depois, na queixa principal, a gente precisa saber o que trouxe aquele paciente aqui. Então, a gente vai perguntar dessa forma. O que trouxe a senhora aqui? O que trouxe o senhor aqui? O paciente vai falar assim, eu tô com uma dor de cabeça, tá doendo muito, começou há tanto tempo, tal, tal. Na queixa principal, você já vai colocar assim, dor de cabeça. Você coloca o mais breve possível e com as palavras do paciente. Não precisa nem colocar a SIC, né, que é a segunda informação escolhidas. Você só vai colocar a queixa realmente. Então, o mais breve possível é a queixa principal, correto? Porque o lugar da gente especificar essa queixa vai ser lá na história da doença atual, que é logo a seguir. Então, na história da doença atual ou história da moléstia atual, aí que a gente vai perguntar tipo, localização, início, fator desencadeante, fator de melhora, fator de piora, se ele está tomando alguma medicação para isso, se ele já fez procura médica, sabe? Então, a gente vai destrinchar sobre a queixa principal do paciente, correto? Então, a história da doença atual vai ser um pouquinho maiorzinha e ela é muito importante. A gente tem que fazer uma história da doença atual bem feita para a gente ter uma anamnese completa. E depois disso, a gente vai ter o interrogatório sintomatológico, ou anamnese especial, chamado também, ou revisão de sistemas. Como o próprio nome fala, a gente vai revisar todos os sistemas do corpo. Então, a gente tem que perguntar tudo daquele paciente. Às vezes, a gente vai descobrir coisas que não tem a ver com a queixa principal. Por exemplo, o paciente chegou lá com dor de cabeça muito forte. Só que às vezes o paciente é hipertenso, diabético, tem remédio que ele não vai poder tomar. Então, a anamnese especial também é indispensável, ela é muito importante. Na anamnese especial, a gente vai revisar todos os sistemas. Então, vai ser cabeça, olhos, ouvido, nariz, garganta, sistema cardiovascular, sistema respiratório, sistema geniturinário, sistema digestório, tudo isso a gente tem que revisar. Qualquer alteração a gente tem que colocar. Se não tiver nenhuma alteração, geralmente só coloca NDN, que é nada digno de nota, porque também a nossa anamnese vai ficar muito grande, né? Mas qualquer alteração a gente coloca, certo? E depois disso a gente coloca história pregressa ou história pessoal. Na história pregressa, a gente vai ver tudo que aconteceu com aquele paciente, desde o nascimento dele. Então, a gente pergunta desde gestação e nascimento, desenvolvimento sexual, desenvolvimento psicomotor neural, se ele já teve alguma doença, se o calendário vacinal dele está completo, se ele já ficou internado, se ele já fez transfusão, tudo um pouco a gente pergunta. Se ele usa alguma medicação, se no caso de mulher a gente vai perguntar sobre história gestacional, né? No caso, por exemplo, a mulher teve um parto, um nascimento e nenhum aborto. Aí vai ficar G1, P1A0, certo? Então, a gente tem que perguntar de tudo desse paciente na história pessoal.
Na história familiar, o importante da história familiar é a gente saber o que aconteceu, principalmente com os parentes de primeiro grau. Então, a gente vai perguntar mais sobre os pais, os irmãos, talvez até os avós seja importante a gente saber. Alguma doença recorrente da família, então a gente vai perguntar sobre óbitos, doenças de base, se teve autoextermínio, história de drogadição, etilismo, tabagismo na família, tudo isso a gente precisa perguntar, porque pode influenciar no tratamento desse nosso paciente. E história social. Na história social, a gente vai perguntar sobre a alimentação do paciente, sobre o trabalho dele, se ele faz atividade física ou não, se ele fuma, se ele bebe, se ele consome drogas ilícitas, como que é as condições de moradia dele, se ele tem uma casa própria, se é casa alugada, se tem saneamento básico na rua dele, se ele tem algum animal de estimação. A gente vai perguntar sobre renda, se esse paciente é dependente financeiro de outra pessoa ou se ele tem uma renda própria, se ele vive sozinho, se ele tem alguma tradição, alguma crença. A gente vai perguntar várias coisas, se ele tem expectativas ou sonhos, porque aí isso também interfere. Um exemplo, um paciente que é dependente financeiro, ele não vai ter a mesma liberdade do que os outros que teriam a própria renda. Um paciente com crenças, às vezes ele não vai aceitar o nosso tratamento, então a gente precisa conversar com esse paciente e desenvolver uma boa relação com ele, correto? Então, essa foi a nossa anamnese. A anamnese geralmente é grande mesmo e demorada. Além da anamnese, na primeira consulta a gente faz o exame físico. O exame físico é quando a gente fala, o médico coloca a mão no paciente, porque até agora foram só através das conversas, né? Então agora no exame físico a gente vai ver como que o paciente está fisicamente. Então, a primeira coisa vão ser os sinais vitais, que é pulso radial, frequência respiratória, saturação, frequência cardíaca, temperatura axilar, pressão arterial e glicemia capilar, esses 7. Depois dos sinais vitais, a gente vai ver sobre ectoscopia. Ectoscopia é o quê? É uma avaliação subjetiva do médico. Então, eu vou olhar o paciente e eu vou falar o que eu acho que aquele paciente, como que aquele paciente está. Então, eu vou olhar o paciente, bom estado geral, porque ele está corado, ele está hidratado, ele está anictérico, acianótico, com boa perfusão capilar, está bem orientado em tempo e espaço. Isso tudo a gente vai fazer na ectoscopia, certo? E a gente tem que ir anotando. No sistema cardiovascular, a gente tem que fazer uma inspeção, depois a gente faz palpação, ausculta, percussão, tudo isso. Então, a gente vai auscultar as regiões, vai ver se os pulsos radiais dele estão palpáveis, se estão cheios, vai ver os pulsos pediosos também estão palpáveis, estão simétricos, e vai avaliar tudo isso no sistema cardiovascular. No sistema respiratório, a gente avalia primeiro o paciente sentado, a gente vai fazer uma inspeção, depois uma ausculta, uma percussão, uma palpação, como os outros, só vai mudando as ordens de acordo com o sistema. Mas aí a gente define, o paciente está eupneico, o paciente está dispneico, na observação, e a gente vai anotando, ele está com um frêmito ou não. Na percussão a gente vai ver se está tudo fisiologicamente correto ou se tem alguma patologia, entre outras coisas. No sistema digestório a gente vai fazer também inspeção, só de olhar a gente já vê se o paciente tem um abdômen plano, globoso, em avental, escavado, a gente já vê, um paciente muito magro, desnutrido, vai ter um abdômen escavado, que é para baixo. A palpação você faz em todos os quadrantes, você vai fazer uma palpação superficial e uma palpação profunda, os dois no abdômen, né, para ver se está tudo certinho, se tem alguma patologia. No sistema geniturinário você vai fazer também, vai ver sobre diurese e evacuação. E nos membros inferiores você vai fazer o sinal de cacifo e vai avaliar as panturrilhas, se as panturrilhas estão duras, se elas estão com ausência de edema na região pré-tibial e se está tudo correto. Então, essa foi a nossa primeira aula, se podemos dizer assim, sobre semiologia. Então, na primeira aula a gente falou sobre anamnese e exame físico, que é o que a gente aprende desde o comecinho da faculdade, o que vai acompanhar a gente até o final. Então, é muito importante a gente ter essas informações bem gravadas, porque elas são indispensáveis, assim, sempre, principalmente quando a gente formar. Como eu disse, acompanhem pelo Porto, que vocês vão ter uma visão mais aprofundada, ok? Espero que tenha sido proveitoso e até mais.